Volume 10, Capítulo 2, Tentando manter o controle. Roxane. Nível atual. Cavaleira nível 34. Equipamentos. Escudo de aço. Florete. Jaqueta de pele de dragão. Faixa de cabeça de aço damasco resistente ao vento. Luvas de couro endurecido. Botas de couro endurecido salgueiro. Miçanga sacrificial. Tudo bem então. Vamos para a sala do chefe? Sim, isso seria legal. No entanto, não iremos além disso hoje, se possível, não lutaremos contra nenhum inimigo no 24º andar. Entendido? Fiz uma declaração bem clara, já que não posso me deixar levar pela Roxane e seu desejo de lutar contra inimigos mais fortes nos andares superiores. É por isso que preciso acertar em cheio aqui. Não podemos fazer nada estranho ou perigoso. Devemos avançar em um ritmo lento e seguro. Então vamos lutar contra o chefe do 24º andar amanhã, certo? Olá! É exatamente isso que não gosto em Roxane, e é por isso que preciso ficar alerta. Ah! Não acho que seja uma boa ideia fazer tais julgamentos tão cedo. Primeiro, devemos verificar como nos sairemos na batalha contra o chefe de andar aqui no 23º andar. Shelry deu um belo complemento às minhas palavras. Dito isso, se a batalha contra o chefe no 23º andar for fácil, temo que Roxane insistiria em passarmos para o 24º andar imediatamente depois dela. Bem, vamos esperar para ver como vai ser. Também não tenho coragem de perguntar a Roxane sobre isso e ver o que ela vai dizer, então entramos silenciosamente na sala de espera. Assim como nos andares abaixo, não havia ninguém presente quando entramos, e a porta que levava diretamente à sala do chefe se abriu diante de nós imediatamente. A variante chefe de andar do Gumi Slime é chamada de Jelly Slime. Assim como o Gumi Slime, ele é resistente a todos os tipos de ataques físicos, mas, por outro lado, é fraco contra ataques mágicos, e todos os tipos de magia, exceto a magia de terra, são seus pontos fracos. No entanto, a partir do 23º andar, os chefes de andar terão não um, mas 2 monstros adicionais para ajudá-los na batalha. Então, em vez de um slime feito de goma, enfrentaremos um feito de gelatina? E de agora em diante, lidaremos não com um, mas com 2 monstros adicionais? Isso não tornará as coisas muito mais difíceis para nós? Shelry, da próxima vez, quero que você me diga coisas importantes com antecedência. Após o resumo de Shelry, entro na sala do chefe junto com Roxane e as outras. Vocês concordam com o que ela disse? Não, na verdade, eu sou o único que discorda do que Shelry disse. Como não desequipei a Durandal depois da batalha anterior, não preciso equipá-la novamente. Normalmente eu só uso Durandal durante as lutas contra chefes, mas já que há mais 2 inimigos para enfrentar em vez de um, então talvez eu deva mudar para usar magia para derrotá-los rapidamente. Em primeiro lugar, tanto o Gumi Slime quanto o Jelly Slime são resistentes a ataques físicos, então, por isso, talvez seja melhor usar minha vara de oferendas para esta batalha em vez da Durandal? Por outro lado, mesmo que seja mais difícil de atacar, a Durandal me permite recuperar tanto HP quanto MP, e isso é infalível. Quando finalmente entramos na sala do chefe, a fumaça se formou no meio dela e 3 monstros apareceram. Um Jelly Slime, um Gumi Slime e uma concha de molusco. Vou concentrar a atenção do chefe em mim. Miriam vai enfrentar o Gumi Slime e Vesta vai lutar contra a concha de molusco. Sim, desço. Entendido. Entendo. Se elas forem para a batalha, Roxane vai dar instruções precisas, então não há necessidade de as garotas passarem por resumos mais longos. Usei redução de resistência a status anormal no Gumi Slime para onde Miriam estava indo e, depois de disparar uma única tempestade de água, me virei e encarei a concha de molusco em frente à qual Vesta estava e a ataquei com Durandal. Só porque usei Durandal não significa que removi a classe Mago. É a primeira vez que lutamos contra esse chefe de andar, então não há motivo para ser mesquinho. Shelry está em uma posição onde ela pode atacar adequadamente tanto o Jelly Slime quanto o Gumi Slime sem problemas. Consegui, desço.
Quando conseguimos nos livrar da concha de molusco, Miriam conseguiu petrificar o Gummy Slime. E uma vez que ele foi levado embora, o resto seria fácil. Todos cercaram o Jelly Slime e começaram a bater nele. Não importa o quão forte ou resistente ele seja, enquanto Roxane estiver na frente dele, ele não conseguirá nos machucar, não importa quantos ataques tente lançar contra nós. O mesmo vale para ataques mágicos, já que tanto Shelry quanto eu temos meios de cancelar seus encantamentos. Eu não usei redução de resistência a status anormal no Jelly Slime, então derrubá-lo demorou um pouco, mas no final conseguimos vencer sem grandes dificuldades. Sabe, acho que eu diria que essa batalha contra o chefe de andar não foi nada difícil. Sim, isso é definitivamente verdade. Como o mestre estava usando magia, parece uma vitória fácil demais. Sério? Isso me faz querer tentar lutar de novo, usando um estilo de luta diferente. Não importa o que Roxane diga, não tenho intenção de ir para o 24º andar e prosseguir com a batalha contra o chefe de andar. Também há alguns problemas com a nossa formação atual. Se eu fosse usar redução de resistência a status anormal, preferiria usá-lo contra o chefe de andar. Se eu quisesse fazer exatamente isso, poderia designar Miriam para lutar contra o chefe de andar e Roxane para cuidar dos fracos. Já que estamos enfrentando a força máxima do inimigo, então devemos responder com a nossa própria força máxima. Roxane consegue bloquear até os ataques do chefe de andar, tornando-o praticamente impotente. Com isso, não importa a duração das batalhas, mas será que existe mesmo um limite para isso? Falando realisticamente, colocar Roxane para lutar contra o chefe de andar é uma solução ótima. Se os monstros estiverem muito longe de nós, será difícil monitorar adequadamente a ativação de suas magias e habilidades ao mesmo tempo. E como não podemos fazer nada contra o chefe de andar, seria bom se você lutasse um pouco mais perto de nós, Miriam. Entendido, desço. Miriam ouve atentamente as palavras de Shelry. Então ela percebeu que havia um problema com a nossa formação anterior também? Como esperado dela. Ela também achou que Roxane desafiar o chefe de andar era a ocorrência mais natural. Então cancelar a magia e as habilidades de 3 oponentes ao mesmo tempo vai ser difícil, afinal? Certo. Eu definitivamente posso cancelar 2 habilidades ou usos de magia de até 2 monstros. Até certo ponto, acho que conseguiria até com os 3, mas se outros monstros longe de mim começassem a conjurar uma habilidade ou magia enquanto eu estivesse cancelando-os da minha frente, talvez eu não conseguisse cancelá-los a tempo. Se Shelry realmente conseguia lidar com a magia e as habilidades do chefe de andar e de um inimigo, então eu poderia facilmente lidar com o outro com minha Durandal. Agora, quão difícil essa luta ficaria se eu decidisse deixar Durandal de lado e lutar apenas usando magia? Em termos de dificuldade, o 23º andar ainda não representa nenhuma ameaça para nós, já que as conchas de molusco do 22º andar e as sereias-chaleira do 21º andar ainda aparecem aqui com bastante frequência. O único problema será quando chegarmos aos andares mais altos, onde os monstros começarão a usar magia de área de efeito. Se você lutar com magia nesse momento, poderá avançar mesmo depois de sofrer uma certa quantidade de dano. Dessa forma, um monstro será petrificado por Miriam, e então Shelry poderá cancelar a magia e as habilidades dos outros 2. Guardar Durandal também me dará muitos pontos bônus para usar, mas talvez seja necessário ter outro equipamento com a habilidade Interrupção de Encantamento? No entanto, não posso deixar de dizer que quero. Não consigo expressar meus desejos o suficiente. Agora, preciso decidir exatamente que tipo de luta quero travar na situação atual. Talvez eu devesse me contentar em usar Durandal e magia também? Droga. Eu disse que queria tentar maneiras diferentes de lutar contra aquele chefe de andar, mas parece que vou voltar ao meu método de sempre. Bem, se eu não vou usá-lo contra o chefe de andar do 23º andar, então talvez eu possa tentar lutar contra ele enquanto removo a classe apostador e não usar a habilidade redução de resistência a status anormal. Há muitas coisas que posso tentar. Consegui suportar aquele dia, e Roxane também não disse nada em particular. Bem, então. A sala do chefe do 24º andar deve ser logo ali,
então talvez seja uma boa ideia ir até lá. Mas então o dia mudou. Agora não consigo nem pegar o mapa. Já lutamos contra os monstros deste andar, as tartarugas tal, algumas vezes. Claro, mas mesmo tendo lutado contra elas várias vezes, as batalhas não foram nada difíceis com o mestre por perto. Infelizmente, no fim das contas, não consegui evitar a luta no 24º andar ontem, mesmo querendo não ter lutado lá. Assim que chegamos lá, Roxane me olhou com olhos tão suplicantes e cheios de expectativa que eu cedi. Como resultado, acabamos caçando por lá até a hora de voltarmos para casa. E é por isso que em breve enfrentaremos o chefe do 24º andar. Não vamos fazer a batalha contra o chefe de andar no 25º andar. Provavelmente. Afinal, eu não trouxe o mapa do 25º andar comigo, então a batalha com o chefe do 25º andar será algo para se esperar amanhã. Nem sei por onde começar a comentar isso. Primeiro, você nem trouxe o mapa dos andares superiores? Nesse caso, não acha um pouco idiota se preocupar em lutar contra o chefe do 25º andar? Não se deixe enganar. Roxane é o tipo de pessoa que facilmente diria algo como: trouxe o mapa do 25º andar, logo após o café da manhã, então vamos interpretar suas palavras como uma promessa de que não iremos lutar com o chefe do 25º andar hoje. Mas não há motivo para ficar feliz, porque iremos lutar contra o chefe do 25º andar amanhã. Um ritmo de um andar por dia? Dá um tempo. Além disso, mesmo que a gente vá lá amanhã, isso não significa que eu esteja ansioso. Só de pensar nisso já me dá dor de barriga. Bem, o labirinto está sempre cheio de perigos, então devemos sempre considerar cuidadosamente se devemos prosseguir para o andar superior ou não. Eu acho que sim. Você ao menos sabe o significado da palavra cauteloso? É preciso ser sempre cuidadoso, educado e atento a tudo ao seu redor. E para isso, é preciso um julgamento cuidadoso, discreto e prudente em todos os momentos. Posso perguntar isso a Shelly e às outras também? Claro. Você deve sempre julgar tudo com cuidado. Sim, desço. Acho que vamos ficar bem. Realmente não tenho muitas esperanças em algumas das membros do meu grupo, então mais uma vez terei que confiar na opinião de Shelly. Conseguimos encerrar a exploração do dia com a batalha contra o chefe do 24º andar, mas amanhã Roxane provavelmente vai insistir em lutar contra o chefe do 25º andar. Roxane deve estar muito animada para isso, e temo que nenhuma palavra minha ou da Shelly vá mudar isso. Ainda posso chamar isso de confiável? Depois de terminar a exploração do labirinto naquele dia, voltamos para casa e jantamos o atum gordo especial da Miriam e costeleta de porco. Afinal, como a Miriam certamente ia querer monopolizar o atum gordo só para ela, fritei também costeletas de porco. Afinal, a partir de agora os dias devem ficar cada vez mais quentes, então talvez seja nossa última chance de comer alguma comida frita antes que ela se torne insuportável. Então isso é atum gordo? É tão delicioso quanto eu esperava. Quando coloco na boca o atum gordo feito pela Miriam, ele se desfaz e derrete na hora. Tão macio. É rico em gordura, encorpado e tem um sabor rico, nada enjoativo. Essa riqueza provavelmente se deve ao tempero que Miriam usou. Depois de cortar um pedaço, passo rapidamente para Roxane. É uma delícia. Isso é incrível. Roxane e Shelly passam rapidamente o prato entre elas. Em seguida, experimento a costeleta de porco. Como não tem molho, como com suco de limão puro. Pensando bem, o caldo do atum gordo resolve. Faço um teste. Passo. O gosto é de costeleta ao miso, só que não usei miso. Provavelmente é por causa do molho de peixe, que dá um gosto parecido. Miriam, posso comer só o caldo? Ok, desço. Posso ficar com ele também? Quando pego um pouco do caldo do prato depois que ele circulou de Miriam para Vesta uma vez, Roxane também demonstra interesse. Embora eu vá fazer isso, esse prato é como uma iguaria de segunda categoria, o que significa que normalmente eu não recomendaria fazer algo assim.
Shelly parece estar satisfeita com o suco de limão. E, posso pegar um pouco do caldo também? Como o atum gordo também, desço. Quando Vesta pede um pouco do caldo, Miriam lhe entrega o prato. Mais uma vez, não recomendo fazer isso. Sim, obrigada. Irmã mais velha, desço. Será que ela está cuidando da Vesta como uma irmã mais velha? Bem, certamente não quero impedir vocês de comerem o que quiserem ou qualquer coisa. A combinação de caldo de atum gordo e costeleta de porco é uma descoberta surpreendente, então devemos comê-la novamente em algum momento. A partir do dia seguinte, o ataque de Roxane continuou. Não havia mais espaço para disputas ou estratégias. Só havia ataque. Ela provavelmente estava pensando que subir um andar por dia seria uma tarefa simples, mas deixe-me dizer uma coisa. Não era nada simples. Mesmo que os monstros do 23º ao 33º andar pertençam ao mesmo grupo, se você subir um andar, os monstros certamente ficarão mais fortes. Agora imagine repetir isso todos os dias. Mesmo que fizéssemos isso, não é como se nossos níveis também estivessem aumentando a cada dia. Se continuarmos assim, com certeza vamos encontrar um obstáculo em algum lugar do caminho, então preciso ficar de olho nisso, ainda mais porque obviamente não posso contar com a Roxane nesse aspecto. Não sei se conseguirei enxergar tanto perigo direito, mas espero que consiga. Não posso confiar nela. Eu não deveria confiar nela. Preciso tomar uma decisão firme. A única pessoa em quem posso confiar nesse aspecto é Shelly. Só Shelly. A luta levou muito tempo, mas não posso dizer que nenhuma delas tenha sido particularmente difícil. Neste nível, acho que seria aceitável irmos para a batalha contra o chefe do 26º andar. Entendo. Na verdade, como o tempo das batalhas aumentou apenas um pouco, acho que não tem problema se focarmos na batalha contra o chefe do 27º andar. Entendo? Não, na verdade, acho que até isso ainda seria fácil demais para nós. Deveríamos mirar na batalha contra o chefe do 28º andar em seguida. Entendo. Seus comentários não estão ficando um pouco confusos? Mesmo que ela possa pensar nela como alguém com muito conhecimento superficial, talvez eu devesse pedir para Shelly contar mais histórias sobre as dificuldades dos labirintos, caso contrário ela poderia tentar estabelecer nosso padrão para o 50º andar dos labirintos. Acho que seria ótimo lutarmos em aproximadamente metade desse nível. Ou talvez não. Nos labirintos, iniciantes lutam nos andares destinados a iniciantes, aventureiros intermediários lutam nos andares destinados a aventureiros intermediários, e os avançados lutam até a morte nos andares superiores. Não é como se os andares superiores fossem os únicos difíceis de atravessar. Se você for um completo iniciante, pode muito bem morrer no primeiro ou segundo andar. No entanto, se Shelly diz que estamos lutando confortavelmente, então provavelmente estamos lutando confortavelmente mesmo. Isso, e... talvez eu esteja realmente me divertindo lutando aqui? Não é como se estivéssemos enfrentando grandes dificuldades, apenas que as batalhas estão demorando um pouco mais do que antes. Bem, tempo de batalha prolongado não significa necessariamente maior dificuldade. Aí vem... Durante a batalha no caminho para a sala do chefe do 28º andar, lancei um ataque mágico contra o lagarto tesoura que estava na retaguarda. Se o tempo das batalhas aumentar, a quantidade de ataques que os inimigos lançarão contra nós também aumentará. Depois que Roxane gritou seu aviso, vi faíscas voando ao nosso redor. Parece o efeito de tempestade de fogo. Este será um ataque mágico de área de efeito. Isso também significa que a magia de área de efeito usada pelos monstros é a mesma que eu estou usando. Por um momento, meu corpo inteiro ficou quente. Parecia que meu peito estava apertado, todos os meus dedos dos pés doíam e meus membros doíam como se estivessem prestes a cair. Minha pele estava queimada e todos os meus nervos gritavam de dor. Monstros na vanguarda atacaram sem perder a oportunidade de atacar. Roxane sacudia o corpo para se esquivar de todos os ataques, Miriam deu um grande passo para trás e Vesta desviava os golpes com sua arma.
Eu também consegui evitar os ataques que me eram direcionados, mesmo que por pouco. Se eu me atrasasse um segundo, acabaria engolindo todos eles. Felizmente, a dor da queimadura durou apenas um instante, e a sensação de febre tomando conta de todo o meu corpo logo cedeu. Também não parece que nenhuma das minhas roupas ou mochila pegou fogo. A única coisa que aparentemente foi afetada pelo ataque mágico foi meu corpo. Para ser sincero, algumas partes do meu corpo ainda estavam quentes. Então esta é a magia de área de efeito quando está sendo usada por monstros, hein? Esta é a primeira vez que recebo um ataque desses no 28º andar, mas mesmo assim, não parece ser fatal. Neste nível, acho que não vou morrer mesmo se receber 1 ou 2 golpes diretos. Também os contra-ataquei com tempestade de brisa. Consegui, desço. Um tempo de batalha mais longo também pode ser uma boa ideia, já que a petrificação de Miria terá mais tempo para se ativar. Contanto que ela consiga petrificar um inimigo, o resto será fácil. Vamos recuar um pouco. Se deixarmos a petrificada carpa do cabo para trás e atrairmos o resto dos monstros para longe dela, a vanguarda conseguirá resistir. O Ciclope levanta os braços, mas Roxane não entrou em pânico. Ela simplesmente ficou ali parada, esperando. Shelry também estava de prontidão com sua lança, observando os monstros para garantir que nenhum deles conseguisse usar seus ataques de área de efeito. Depois que atirei outra tempestade de brisa nele, o Ciclope finalmente caiu no chão e desapareceu. Consegui, desço. Enquanto isso, Miria conseguiu petrificar outro lagarto tesoura. Quase vencemos esta batalha. Agora só precisamos eliminar os inimigos restantes. Essa era a magia de área de efeito? Como eu pensava, não foi grande coisa. Você imaginou que não era grande coisa? Bem, tenho que admitir que este ataque não foi tão mortal quanto eu imaginava. Com isso, definitivamente não vamos morrer com 1 ou 2 disparos. Se começarmos a ter números de 2 dígitos, isso pode se tornar um problema, mas acho que essa magia só será disparada em nós em tais quantidades nos andares mais altos. Além disso, agora posso calcular corretamente quantos disparos consigo suportar antes de morrer. No entanto, não quero medir tanto a ponto de minha miçanga sacrificial acabar quebrando. Definitivamente não é insuportável. Está ficando mais difícil, mas não há como evitar. Nesse nível, deve ser avaliado como algo que não nos causa problemas. Shelry está mais uma vez compartilhando sua opinião confiável comigo. Bem, mesmo tendo sido atacado por aquela magia de área de efeito agora, pelo menos sei que ser atingido uma vez por ela não vai me matar. Talvez não haja nada parecido neste mundo. Vamos lá, desço. Você tem razão. Se for tanto, não há com o que se preocupar. Ah, não preciso mais de cura. Vesta recusa minha oferta de curá-la ainda mais depois de usá-la uma vez. Ela é bem forte. Será que ela é tão resistente assim por causa da sua classe Cavaleira Dragão? Aliás, durante a batalha, o feitiço cura foi usado em mim, Roxane e Miria, nessa ordem. Depois que a batalha terminou, fiz isso com Shelry e comigo também. Em outras palavras, estou conjurando cura em nós novamente, só por precaução. Mesmo que não pareça perigoso, diga-me se ainda há algum dano. Sim, estou bem, obrigada. Não acho que ela esteja escondendo nenhum ferimento de mim. Os ataques de magia de área de efeito não eram particularmente perigosos, então ela deve ficar bem, mesmo que já tenhamos chegado ao 28º andar. Além disso, até agora não fui atingido pela magia inimiga nenhuma vez, então não acho que nada dela vá me ameaçar tão cedo. Talvez os inimigos nos andares mais altos usem seus ataques mágicos com mais frequência, mas, por enquanto, essa ainda é uma história de um futuro distante. Será que minha maneira de pensar está sendo envenenada pela Roxane mais uma vez? Mas se os inimigos não começarem a usar seus ataques mágicos em vez dos normais, então não há praticamente nada que eu possa fazer a respeito. Depois disso, continuamos a lutar sem que eu fosse atingido pela magia de área de efeito. Há um monstro cujo cheiro eu nunca senti antes por perto. Vamos nos aproximar.
Quando saímos da sala do chefe no 28º andar e chegamos ao 29º andar, Roxane disse algo parecido. Normalmente, apenas repetíamos as batalhas contra chefes, mas se Roxane detectasse alguns monstros por perto sempre que íamos para os andares mais altos, ainda os caçávamos para obter experiência e itens. Estou completamente à mercê de Roxane agora. O monstro nativo do 29º andar do labirinto de Curatar é o Monotaurus. Ele pode usar magia, mas é basicamente um lutador físico que depende de força bruta. Sua especialidade parece ser ataques de impacto, então tome cuidado com eles quando os vir. Ele é resistente à magia de fogo e sua fraqueza é a magia de água. Shelry nos ofereceu outra explicação. Monotaurus, hein? Tem um nome que soa bem forte. Não sei o que é, mas soa bem legal. Conforme avançávamos naquele andar, nos deparamos com um grupo formado por 2 Monotaurus e 2 Ciclopes, então eu desencadeei uma tempestade de água entre eles. Em termos de aparência, o Monotaurus revelou-se um monstro com cabeça de touro. Em outras palavras, seria mais apropriado chamá-lo de homem-vaca, ou talvez de uma vaca andando sobre 2 pernas. Por ser uma vaca, ela também tem chifres saindo da cabeça e um corpo bem robusto. Dito isso, não parece tão assustador assim. Porque seu corpo tem manchas pretas e brancas, como as de uma vaca leiteira comum. Será que o Monotaurus é na verdade uma espécie de Holstein? Devo dizer que não há nada que o impeça de ser uma vaca, ou devo dizer que ter essas manchas pretas e brancas é estranho, afinal, mesmo sendo um homem-vaca? Apesar do rosto intimidador do Monotaurus, as manchas bicolores em seu corpo são, na verdade, bastante charmosas. É claro que, mesmo com todo esse charme, acabei disparando minha magia contra ele sem dó. Vesta e Roxane estão em pé na frente do Monotaurus, e Mira está em pé na frente do Ciclope. A fraqueza do Ciclope, um monstro nativo do 28º andar do labirinto de Curatar, não é a magia de água, mas sim a magia de vento. Mira seria a inimiga mais apropriada para ele, mas seria ótimo se eu pudesse usar tempestade de água contra ele também, mas tudo bem, não há nada que eu possa fazer a respeito. Este é apenas mais um caso do pior cenário em que um monstro fraco contra magia de água foi pareado com um monstro resistente à magia de água. O 29º andar do labirinto de Curatar não é um andar ruim, mas as batalhas aqui também não são fáceis. No geral, eu diria que este andar é moderado em termos de dificuldade. Consegui, desço. E, exatamente como eu esperava, o movimento do Ciclope parou logo após Mira começar a lutar contra ele. Se o número de inimigos não for muito grande, podemos sempre seguir essa estratégia. É exatamente graças à petrificação que, mesmo que o tempo das batalhas seja estendido, elas não parecem ficar muito difíceis. Pode-se dizer que é exatamente por esse motivo que continuaremos avançando para os andares superiores. E então, o Monotaurus no meio deu um passo à frente. Para dizer a verdade sobre o que aconteceu, foi apenas 1 ou 2 passos, mas ele avançou a uma velocidade estonteante. Era algo que você não esperaria de seu corpo robusto, que parecia inadequado para movimentos tão rápidos. No entanto, ele se moveu tão rápido que poderia facilmente ser chamado de movimento instantâneo. Ou talvez as manchas pretas e brancas em seu corpo realmente criem uma ilusão de ótica que o faça parecer que está se movendo mais rápido. Ou faça com que o inimigo do Monotaurus fique tonto só de olhar para ele. Hipnose, supervelocidade. Será que esse inimigo está usando esse tipo de bobagem? Ou será que está escondendo um ataque muito mais aterrorizante na manga? Roxane dá meio passo para trás com um passo leve e se esquiva do ataque do Homem-Vaca por um triz. Então ela ainda conseguiu se esquivar de um ataque tão rápido, não é? Monotaurus estica ainda mais o braço, mas Roxane o derruba com um florete, iniciando trocas de golpes que acontecem num piscar de olhos. Mesmo sendo um monstro veloz, tenho certeza de que ele não sabia o que lhe foi feito, o que o torna ainda mais assustador. É sempre assustador quando você é atacado sem ter ao menos uma ideia do que está acontecendo. Depois de usar minha magia várias vezes, o Monotaurus finalmente foi derrotado. Foi um ataque violento? Foi incrível.
Foi impressionante, mas ainda não ao ponto de realmente fazer contato físico. Ser preto e branco, no fim das contas, não significou nada. Sim, com certeza. Pode ser perigoso se você tirar os olhos dele por um minuto sequer. Definitivamente seria perigoso para mim. Roxane trocou olhares com Shelly. Elas se entreolharam com olhares de pena enquanto se viravam para mim. Shelly está usando uma lança como arma, para poder sempre manter distância dos inimigos, não importa as circunstâncias. Por isso, ela deve estar com pena de mim, que às vezes preciso me aproximar dos monstros sempre que chego à linha de frente com minha espada. Dê uma boa olhada, desço. Não creio que um ataque como esse seja algo que possa ser enfrentado apenas observando-o atentamente. Tenho certeza de que não será um grande problema, porque foi apenas um ataque violento. Acho que vamos ficar bem. Até a Vesta diz algo assustador. Bem, ela é na verdade maior que o Monotaurus, então, quando se trata dela, o impacto do seu ataque violento pode não ser tão grande. Mesmo se encontrássemos uma fêmea de Monotaurus, ela provavelmente teria o mesmo tamanho que a Vesta, então não sei como seria um encontro como esse. Não disse nada disso em voz alta e guardei para mim, mas mesmo assim, ainda sinto que Shelly está me lançando seu olhar frio de sempre. Shelly, não me olhe desse jeito. Em vez disso, olhe para os monstros desaparecendo. Depois que o Monotaurus virou fumaça e desapareceu, a única coisa que sobrou foi um pedaço de carne vermelha. Quando usei identificar, descobri que eram costelas desossadas, as mesmas que comprei no açougue daquela vez. Então, costelas desossadas não são itens de drop de vacas comuns, mas sim dos homens-vaca? E se for assim, a carne dos homens-vaca pode ser considerada carne bovina de verdade? Ou talvez eu devesse parar de pensar em coisas tão inúteis e tratá-la como um item de drop comum? Quando se trata de monstros, inimigos específicos têm a chance de dropar ingredientes como carne de cabra, costelas de porco ou carne branca. Não me importo que minha carne venha de um monstro, mas sempre que vem de um humanoide, não consigo evitar ficar um pouco perturbado. Pelo menos se for um item de drop, não haverá uma gota de sangue nele, então ainda podemos comê-lo deliciosamente. Então os Minos não deixam as costelas desossadas ao morrer, mas os Monotaurus sim? Sim, desço. Depois de matar os ciclopes petrificados restantes com magia, recebi as costelas desossadas de Mira e as coloquei na minha caixa de itens. O Monotaurus às vezes deixa costelas triangulares desossadas em vez de costelas desossadas comuns, mas é uma ocorrência extremamente rara. Algumas pessoas até afirmam que costelas triangulares desossadas não existem porque nunca as viram. Shelly me conta. Em outras palavras, costelas triangulares desossadas são um ingrediente raro. Costelas triangulares desossadas, hein? Se bem me lembro, elas são feitas com as costelas superiores, certo? Amanhã, vamos caçar Monotaurus. E então vamos repetir a batalha contra o chefe do 29º andar. Roxane proclamou alegremente. Repetir. Já não estava combinado que iríamos lutar a batalha com o chefe do 29º andar amanhã? Pensando bem, eu não disse nada disso. Por que devo ter evitado o assunto inconscientemente? Não, será que é porque já aceitei que estamos avançando tão rápido sem pensar muito? E será que é também por isso que os comentários da Shelly têm se tornado cada vez mais descuidados com o passar dos dias? Parece que ela também foi influenciada por Roxane nesse assunto. Se sim, eu acho. Quer dizer, não tivemos dificuldades em lutar contra o chefe do 28º andar, então? Claro. Não posso dizer que passei por momentos particularmente difíceis. Sim, desço. Acho que vamos ficar bem. Sim, definitivamente estamos nos acostumando com isso. No dia seguinte, vamos desafiar o chefe do 29º andar. Ou melhor, como os Monotaurus são os principais inimigos deste andar, a batalha contra o chefe não será muito diferente, certo? Foi o que pensei inicialmente, mas é bem provável que pelo menos um dos dois pequenos que aparecerão ao lado do chefe de andar sejam Monotaurus também. Para ser franco,
Roxane vem nos guiando apenas para os lugares com 5 Monotaurus há algum tempo, então ela não pode fazer isso. Nesse caso, lutar contra 3 deles em vez de 5 seria uma mudança de ritmo bem-vinda, mesmo que um deles fosse uma variante de chefe de andar. A variante chefe de andar do Monotaurus é chamada de chefe Taurus. Assim como os outros chefes de andar, é melhor presumir que se trata basicamente de uma versão mais forte do monstro normal. É resistente à magia de fogo e fraco à magia de água, assim como os outros Monotaurus. Um chefe Taurus, hein? Aposto que se você for ao 62º andar dos labirintos, esse cara vai ser um inimigo constante lá, mesmo tendo a palavra chefe no nome. Entendido. Vamos dar uma olhada mais de perto e evitar seus ataques. Após receber instruções de Shelry, Roxane assentiu com a cabeça. Ela fazia isso com a mesma confiança de sempre, como se já estivesse decidido. Bem, afinal é a Roxane. Mesmo que seja um chefe de andar que nunca vimos antes, ela não terá que se preocupar em ser atingida por ele. Existe algum item alimentar que o chefe Taurus raramente deixa para trás? Sim. Normalmente, o chefe Taurus deixa 3 tipos de ingredientes. O mais comum é o contrafilé, depois vem o leite fermentado e, muito raramente, um zabuton. Entendo. Então, ele pode deixar ingredientes raros quando morre, e vários deles ainda por cima. O contrafilé tem que ser o item normal, e nesse caso leite fermentado e zabuton teriam que ser os drops raros, eu acho. Se quisermos ter todos esses ingredientes raros, então eu deveria adicionar cozinheiro às minhas classes ativas e mirar nas costelas triangulares desossadas do Monotaurus. Equipei a classe cozinheiro e entrei na sala do chefe. Desta vez, o chefe Taurus, Monotaurus e Ciclope saíram um por um. Assim como o Monotaurus, o chefe Taurus era um monstro bípede, um homem-vaca, com o corpo aproximadamente um tamanho maior que o do Monotaurus. Ele é quase do mesmo tamanho que Vesta, ou talvez um pouco menor que ela. O chefe Taurus parece incrivelmente rígido. É uma pena que não tenha nenhuma mancha preta e branca, mas afinal é um chefe de andar, então precisa ter uma aparência diferente. Consegui, desço. Mire neutralizou o Ciclope, que tinha um ponto fraco diferente dos chefes Taurus e Monotaurus, portanto, era problemático. Vou me livrar do Monotaurus primeiro. Depois disso, todos cercaram o chefe de andar e começaram a atacá-lo. O chefe Taurus levanta os braços ferozmente, mas Roxane se esquiva de todos os seus ataques. São tão ineficazes que sinto pena do chefe. Mesmo no final, ele foi apunhalado por mim com um único golpe pelas costas. É o que acontece quando você cerca o chefe por todos os lados. O chefe Taurus vira fumaça e desaparece, deixando um pedaço de carne para trás. É contrafilé? Então este é um erro, hein? Bem, não um erro, já que o contrafilé também é bom, só que não era um ingrediente raro. Quanto ao Monotaurus, ele deixou as costelas desossadas para trás quando morreu. Seu corpo inteiro estava coberto de pelos castanhos. Como ainda não consegui nenhuma costelas triangulares desossadas, isso significa que elas são, na verdade, o ingrediente raro que ele deixa cair. Equipar a classe cozinheiro deveria aumentar a taxa de obtenção de drops raros de itens raros dos inimigos, mas até agora não fez nada parecido, então está mesmo funcionando? E se funcionar, devo pelo menos tentar obter leite fermentado. Afinal, não se pode medir a eficácia de uma habilidade após apenas uma tentativa fracassada, então, por enquanto, pego o contrafilé e o coloco na minha caixa de itens. Então a batalha contra o chefe do 29º andar também é assim, hein? Como esperado, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Sim. Como esperado de você, mestre. Mesmo que seja assim, ainda não há problemas para você. Está ficando mais difícil aos poucos. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Afinal, Shelry é a única que parece confiável? Depois disso, repetimos a batalha contra o chefe no 29º andar. O tempo de batalha aumentou, mas ainda não chegou ao ponto de não conseguirmos lidar com ela. Será que estamos apenas nos acostumando?
Tudo bem se nos acostumarmos, mas seria um problema se perdêssemos completamente a noção de perigo. Será que isso vai acontecer conosco em algum momento? Por outro lado, embora o tempo das batalhas tenha aumentado, também aumentaram as chances de Mira infligir petrificação nos inimigos, e Roxane continua tão invulnerável como sempre, então não acho que seja realmente perigoso porque o tempo de batalha ficou um pouco maior. Pensando na nossa batalha com o chefe do 23º andar de alguns dias atrás, o tempo da batalha essencialmente dobrou. É ainda mais quando você pensa nisso da perspectiva da luta contra o chefe no 22º andar, mesmo que essas duas coisas devessem ser completamente diferentes. Em primeiro lugar, tanto Shelry quanto Roxane continuam dizendo que o tempo de batalha do nosso grupo é sempre curto. Isso é considerado normal? Não significa nada? Como esperado, se você for para um andar mais alto, as coisas serão diferentes. Hoje, vamos repetir a batalha contra o chefe do 29º andar. Há 3 monstros que aparecem nas batalhas contra o chefe agora, então, quando Shelry cuidar dos 2, e eu for cuidar do outro com minha Durandal, não correremos o risco de sermos atingidos pela magia de área de efeito. Provavelmente é por isso que, mesmo que o tempo de batalha seja estendido, não será tão difícil. A impressão que tive poderia ter sido diferente se eu tivesse sido levado ao local apenas com 5 Monotaurus, mas, felizmente, não dei nenhuma instrução. Se continuarmos a subir os andares seguindo a política de manter a máxima segurança possível, então deveríamos nos concentrar em lutar apenas contra grupos de 5 monstros do mesmo tipo? Bem, até agora não precisamos ir tão longe. Normalmente, as batalhas contra chefes de andar deveriam ser muito mais difíceis e levar muito mais tempo para serem concluídas. Mas com Roxane anulando todos os chefes de andar que enfrentamos, todas as batalhas são fáceis. Só temo que Roxane fique obcecada demais em lutar contra os chefes de andar e que ela não fique mais satisfeita com as batalhas contra inimigos comuns. Para Roxane, as batalhas contra chefes de andar são sua própria maneira de aliviar o estresse. Em outras palavras, ela provavelmente vai querer repetir as batalhas contra chefes de andar várias vezes. No entanto, não importa quantas vezes desafiamos o chefe de andar do 29º andar, ele não dropou nem costelas triangulares desossadas nem Zabuton até agora. Oh! Ah, não é um pedaço de carne. Após o término da batalha atual com o chefe Taurus deixou um drop que não era um Zabuton, já que Zabuton é o tipo de carne. Então isso só pode significar que este item de drop é... Aqui, desço. Deve ser leite fermentado. Recebi-o da Miriam e, depois de usar identificar, descobri que se tratava mesmo de leite fermentado. Estava envolto em uma fina camada de material com aparência de plástico, semelhante à forma como o item de drop da Navy Olive, azeite, era armazenado. Isso significa que o próprio leite fermentado deve ser armazenado dentro dele. Um líquido misterioso deixado pelo Homem-Vaca. Isso é leite, certo? Este é definitivamente leite fermentado. Quando você o bebe, é muito mais rico do que o leite comum e é definitivamente delicioso. No entanto, embora seja definitivamente um item valioso, poucas pessoas optam por bebê-lo puro. Em vez disso, disse que ele pode tornar qualquer prato de sopa ao qual seja adicionado muito mais saboroso. Shelry me disse isso. Pensei que, como é um item dropado pelos Homens-Vaca que também deixa contrafilé e costelas desossadas, seria um leite comum para beber, mas, na verdade, este é mais um tempero do que qualquer outra coisa. Talvez eu possa fazer um ensopado branco com isso? Coloco-o cuidadosamente na minha caixa de itens, certificando-me de que a fina camada de filme não se rompa. E com isso, o leite fermentado também foi coletado. Depois disso, repetimos a batalha contra o chefe mais uma vez e colocamos as mãos em mais leite fermentado, mas ainda não tivemos sorte com as costelas triangulares desossadas ou Zabuton. A julgar pelo fato de termos conseguido leite fermentado, então o efeito de cozinheiro deve estar funcionando corretamente, então me pergunto se talvez as costelas triangulares desossadas ou Zabuton não sejam algum tipo de item premium imune aos efeitos de cozinheiro, tornando-o inútil. As costelas triangulares desossadas realmente existem? Porque alguns dizem que não, certo? Com certeza existe.
No entanto, poucas pessoas sabem como ele realmente é. As pessoas nem sabem como é. Sim. Parece também que nem mesmo os açougueiros costumam comprá-la só para evitar os problemas relacionados a ela. É por isso que as pessoas comuns nem o veem e tendem a pensar que ele nem existe. Segundo Shelly, as costelas triangulares desossadas realmente existem. E se ela diz que são reais, então significa que são realmente reais. No entanto, apesar de termos desafiado o mesmo chefe de andar várias vezes naquele dia, ele não dropou as costelas triangulares desossadas nem os abutam nenhuma vez. Por quanto tempo continuaremos a perder isso? Mestre, já é quase noite. Entendo. Vamos encerrar por aqui então. Roxane me diz as horas, e eu declaro que é hora de encerrar a caçada por hoje. É uma pena que tenhamos tentado tantas vezes hoje, mas no final não conseguimos uma única costela triangular desossada ou os abutam. De fato. Parece que esses ingredientes são realmente difíceis de obter. Bem, mas não há nada que possamos fazer a respeito. Shelly tentou me confortar. É também por isso que eu gostaria de continuar lutando contra o chefe do 29º andar amanhã, mas o que vocês acham disso? Pedi sugestões a todas. Mu. Amanhã também, hein? Nesse ritmo, não parece que perdemos de alguma forma? E perder não é uma coisa boa. Será que isso vai funcionar? Vou forçá-las a aceitar? Será que a Roxane vai se convencer? Será que finalmente vou conseguir escapar do peso de subir um andar por dia com isso, principalmente porque não sinto que estamos perdendo nada em particular? Não vamos permitir que acabe assim. Se deixarmos, nossos nomes como guerreiros serão manchados. E se nossos nomes como guerreiros forem manchados, será o mesmo que permitir que o labirinto nos derrote. Certamente. A derrota nunca é uma coisa boa, e se a deixarmos assim, pode se tornar um hábito perdedor. Concordo com o mestre. Devemos repetir a batalha contra o chefe do 29º andar amanhã também. Será que finalmente consegui a aprovação da Roxane? Acho que sim. Esta é a minha vitória contra a estratégia de um andar por dia. Pode ser um pouco trabalhoso, mas podemos tentar. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Afinal, uma derrota é inaceitável para todas elas. Agora que obtive a aprovação de todas, entramos na sala do chefe, no 29º andar, no dia seguinte também. Consegui, desço. A primeira batalha terminou depois que Miria conseguiu petrificar o Monotaurus e o chefe Taurus em rápida sucessão. É exatamente isso que acontece quando o tempo das batalhas é estendido, então não acho que isso esteja nos causando muitos problemas. Também derrotei o Monotaurus com Durandal e depois passei a derrotar os outros dois monstros petrificados. O Monotaurus desapareceu rapidamente em uma nuvem de fumaça verde, e o item que ele deixou quando a poeira finalmente baixou eram costelas triangulares desossadas. Ganhei do Monotaurus que Miria petrificou. Finalmente consegui. Foi a primeira vez que conseguimos esse item depois de matar um Monotaurus. Aqui está, mestre. Vesta traz as costelas desossadas do outro Monotaurus que derrotei. Aqui, desço. A Miria pegou as costelas triangulares desossadas. Então, essas são as costelas triangulares desossadas, né? Em termos de aparência, não são tão diferentes das costelas desossadas comuns. É só um pedaço de carne. Olhando agora, eu meio que entendo por que o açougueiro não quer comprar as costelas triangulares desossadas para evitar os problemas associados a elas. Quer dizer, os clientes normais não conseguiriam nem diferenciar uma da outra. Será que um açougueiro profissional conseguiria diferenciá-las? Ainda bem que tenho o meu identificar para poder saber imediatamente. No entanto, se eu disser que essa coisa aqui é a costela triangular desossada, será que as garotas não vão ficar desconfiadas de como vão saber? Essas aqui são as costelas triangulares desossadas? Perguntei a Shelly, tentando parecer o mais confuso possível.
Será que Shelly vai conseguir diferenciar as costelas triangulares desossadas das costelas desossadas comuns? Você consegue perceber? Não. Só sei que, se for realmente uma costela triangular desossada, ela não deveria caber no espaço da caixa de itens que contém as costelas desossadas normais. Entendo. Então essa é uma maneira de diferenciar os dois. Faz sentido, já que você pode colocar várias cópias do mesmo item no mesmo slot da caixa de itens, mas não pode colocar dois itens diferentes no mesmo slot da caixa de itens. Portanto, costelas triangulares desossadas e costelas desossadas devem ser tratadas como itens separados, e quando tentei encaixar as costelas triangulares desossadas no slot de costelas desossadas, elas realmente não conseguiram caber, mas couberam quando as movi para um slot livre em outra fileira. Ah, é assim mesmo? Parece que sim. Droga! Eu deveria ter dito a elas que essas são costelas triangulares desossadas desde o começo. Se eu fizesse isso, poderia atraí-las mostrando quão inteligente eu realmente sou. Não, mesmo que eu pudesse alegar o quão inteligente sou, não há razão para fingir ser inteligente. Sou genuinamente inteligente e não preciso disfarçar ou esconder isso de forma alguma. Talvez. Shelly também deve ter percebido que eu estava confuso porque não consegui colocar as costelas triangulares desossadas na minha caixa de itens. Aos olhos dela, eu devia estar parecendo um idiota que não percebeu que conseguiu as costelas triangulares desossadas, então ela me olhou com um olhar um tanto frio. Não, tenho certeza de que isso é só a minha imaginação. Quero acreditar que isso não passa de imaginação minha. Droga, isso só me faz sentir mal comigo mesmo. No entanto, agora que eu tenho na minha caixa de itens e consigo encontrá-lo lá, devo conseguir vendê-lo no açougue. No entanto, isso pode acabar não funcionando, já que nem todos os clientes têm acesso às caixas de itens, e não podemos simplesmente vender coisas que seriam limitadas apenas a exploradores ou aventureiros. Mesmo que você tenha uma caixa de itens, ela seria inútil se você não tivesse as costelas desossadas nela. Depois de colocar as costelas triangulares desossadas na minha caixa de itens e despachar o chefe de andar que ficou petrificado com magia, ele se transformou em fumaça, e quando a fumaça desapareceu, vi que ele deixou um item de carne para trás quando foi eliminado. Ara. É o Zabuton. Depois que obtivemos as costelas triangulares desossadas, esse era o único item que restava, mas conseguimos obtê-lo nesta batalha contra o chefe de andar. Ah, parece que conseguimos pegar o Zabuton desta vez. Isso faz 2 ingredientes raros em sequência. Estamos realmente arrasando com esses ingredientes agora. Ou talvez seja só uma questão de sorte. Ou talvez as costelas triangulares desossadas e o Zabuton tenham datas de lançamento bem próximas. Normalmente, disse que essas coisas são tão raras que as pessoas acham que não existem, mas conseguimos essas 2 coisas hoje. Será que existe um padrão nisso? Embora isso não pareça muito provável. As pessoas geralmente tendem a pensar que, se dizem que uma vez a cada 100 anos, um desastre ocorrerá a cada 100 anos, na realidade, desastres como esse tendem a acontecer uma vez a cada vários anos. Ouvi dizer que isso é mais natural em termos de probabilidade. Grandes terremotos são excluídos dessa equação porque são acontecimentos inevitavelmente periódicos devido à necessidade de armazenar energia. Em outras palavras, mesmo que eu tenha conseguido costelas triangulares desossadas e Zabuton em sequência, isso não significaria nada de especial. Isso é incrível. Como esperado do mestre. Sim. Bem, contanto que Roxane me elogie por isso, então acho que está tudo bem. Fumu. Isso é realmente incrível. Shelly também me elogia, mas no caso dela é mais como se ela elogiasse os efeitos da classe cozinheiro do que a mim. Ela está calma e analítica, como sempre. Incrível, desço. Eu acho que é realmente incrível. Bom, contanto que seja um elogio, aceito vindo de qualquer pessoa. Obrigado. Isso significa que agora podemos prosseguir para a batalha contra o chefe do 30º andar sem nos preocuparmos, certo? Isso mesmo. Hoje, ficamos no 29º andar e lutamos contra o chefe de andar,
porque queríamos pôr as mãos nas costelas triangulares desossadas e nos abutam. Dito isso, conseguimos tudo o que queríamos depois da primeira batalha contra o chefe de andar, então agora literalmente não temos mais motivos para ficar aqui. Sim, com certeza. Mas vamos precisar de um mapa para isso. Claro. É por isso que tomei a iniciativa de trazê-lo comigo. Eu não imaginei que uma coisa dessas fosse acontecer. Ela trouxe o mapa de propósito. Não posso pará-la, não posso pará-la. Entendido. Agora que temos costelas triangulares desossadas e Zabuton, vamos para o 30º andar para lutar contra o chefe de andar. Quanto ao jantar de hoje, vamos simplesmente comer um pouco de carne grelhada. Declaro isso a todas. Costelas desossadas, costelas triangulares desossadas. Zabuton, contra filé. Vamos comer todas elas e compará-las. Mesmo sem molho de soja, sal e pimenta ainda estão disponíveis como itens dropados pelos monstros, então podemos usá-los à vontade, e todas devem ser bem simples de preparar. Claro. Estou ansiosa por isso. O que Roxane provavelmente quis dizer com isso é que ela está ansiosa pela batalha com o chefe de andar do 30º andar. Decidimos continuar repetindo a batalha com o chefe daquele andar até o jantar. Existe alguém que possa parar Roxane agora? Dito isso, essa situação pode ser boa para nós, porque enquanto continuarmos a lutar contra monstros fortes, conseguiremos aumentar nossos níveis muito mais rápido. Depois das classes Espadachim e Apostador, também consegui elevar Herbalista para o nível 30. Vamos elevar Cavaleiro para o nível 30 a seguir. Às vezes, você vai conseguir outra classe depois de levar certas classes até o nível 30, então, agora que consigo atingir esse patamar sem muita dificuldade, devo elevar o nível do máximo possível das minhas classes e experimentar várias coisas. Também tenho algumas classes menores, como Fazendeiro, então talvez eu também possa aumentá-las e ver o que acontece. Dito isso, eu realmente quero me tornar Fazendeiro depois de ser Cavaleiro? Além disso, seria bom para mim aumentar o nível de maníaco sexual também. Não há nenhum significado mais profundo por trás disso. Nenhum mesmo. Não é como se eu precisasse, porque agora estou começando a ter dificuldades. Depois disso, vou subir de nível as classes que certamente terão classes adicionais decorrentes delas, como, por exemplo, a de comerciante. Pelo que vi até agora, além de comerciante regular, também existem classes como comerciante de armas, comerciante de armaduras ou até mesmo comerciante de escravos, então quero aumentar de nível essa classe e obtê-las o mais rápido possível. Assim como subir de nível fazendeiro, pode haver alguns benefícios inesperados. Eu ficaria muito feliz se subir de nível na classe mercador resultasse no aumento dos meus descontos. No entanto, subir de nível na classe cavaleiro agora significa que terei que lutar contra os chefes de andar sem as classes guerreiro, espadachim ou apostador, e isso pode causar um certo incômodo para Roxane. Não consigo evitar a sensação de que não estou prestando atenção suficiente. Agora que vamos lutar sem habilidades como corte, investida ou redução de resistência a status anormal, o tempo das batalhas definitivamente será estendido. É também por isso que estou hesitando em subir para os andares mais altos. Mas, como se viu, minhas preocupações eram infundadas. Como esperado do mestre. Não tivemos problemas com a batalha contra o chefe do andar do 30º andar, então amanhã podemos prosseguir para o 31º andar e lutar contra o chefe de andar dele. Posso dizer que mais uma vez não tivemos muitas dificuldades, então não deve haver problemas em seguir em frente. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Parece que amanhã também subiremos um andar. Não consigo deixar de sentir que o tempo de batalha está ficando mais longo e as batalhas em si estão ficando mais difíceis. Eu mesmo não tenho a mínima sensação de perigo porque continuo usando Durandal nas batalhas contra chefes para recuperar meu HP e MP ao mesmo tempo, e esse pode ser o problema aqui. Roxane é sempre aquela que fica na frente dos chefes de andar e se coloca em mais perigo do começo ao fim, então ela deveria ter o melhor senso de perigo entre todos nós, mas acho que não posso esperar isso dela, já que nenhum dos ataques dos chefes de andar foi capaz de arranhá-la.
Sempre posso esperar opiniões calmas de Shelry, mas como ela fica na retaguarda a maior parte do tempo, é improvável que seja atacada em batalhas contra no máximo 3 inimigos, então ela não terá um senso de perigo tão aguçado quanto Roxane deveria ter. É quase certo que Miriam petrificará seus oponentes durante as batalhas contra chefes, então ela nem se importa com a duração das batalhas, desde que petrifique os inimigos para que possamos eliminá-los. E agora que sabemos que até mesmo chefes de andar podem ser petrificados, mesmo que as batalhas fiquem mais longas, não há muito o que temer. É provavelmente por isso que Miriam não hesita quando Roxane menciona ir para os andares superiores. Pensei que depender de Vesta nesse aspecto poderia ser minha melhor chance, mas rapidamente entendi que isso não levaria a lugar nenhum. No cenário atual, apenas Miriam, Roxane e Shelry estão lutando contra os chefes de andar, e Vesta fica na retaguarda para derrotar um dos inimigos menores e então lutar contra o segundo em um confronto 2 contra 1. Não acho que seja fácil porque estou sempre deixando a frente para Vesta enquanto vou enfrentar o inimigo pela lateral, mas olhando as coisas objetivamente, pode-se dizer que Roxane, que sempre luta contra os chefes de andar na frente do começo ao fim, é nossa lutadora mais difícil, diferente de Miriam com sua petrificação, que tem uma chance de não ativar corretamente. Dito isso, nunca ouvi Vesta choramingar ou reclamar de nada antes. Ela é simplesmente bondosa, além de ser grande e confiável. Afinal, é importante que eu faça um julgamento firme aqui. Enquanto lutávamos para avaliar qual de nós tinha o melhor senso de perigo, Miriam ganhou experiência suficiente para sua classe guerreira, chegando ao nível 30 quando terminamos a última batalha contra o chefe. Ela também adquiriu as classes Assassina e Cavaleira. Miriam está indo bem com sua classe atual, mas estou pensando em torná-la assassina para aproveitar ao máximo a estoque de petrificação. Achei que seria ruim mudar a classe da Miriam silenciosamente, então informei a todas. Só espero que ela não comece a me odiar por tê-la transformado assassina do nada. Ela é assassina agora? Isso é incrível. Certamente, ouvi dizer que esta classe tem algo a ver com veneno. Também vai ajudar na petrificação dela? Sim, desço. Eu acho isso incrível. Embora o nome da classe seja assassino, parece que nem Miriam nem as outras nutrem qualquer ódio especial por ela. O único problema agora pode ser Miriam se acostumando, ainda mais porque ela vai começar do nível 1 novamente. Já que será uma nova classe para ela, é melhor deixar Miriam na retaguarda por um tempo até que ela se acostume, certo? Não acho que isso será necessário. Mesmo que ela estivesse mudando de classe no templo da guilda, contanto que ela seja membro de um grupo, você não precisa se preocupar com isso. Tal ajuste não é necessário. Está tudo bem, desço. Acho que ela vai ficar bem. Todas insistiram que não haveria problema em continuarmos do jeito que estamos agora. Se você estiver em um grupo, o efeito da classe que o membro do grupo tem afetará não apenas o membro, mas todo o grupo também, então não acho que a mudança de classe de Miriam vá nos afetar negativamente de alguma forma. Então ninguém tem problemas com isso? Como a magia de área de efeito pode atingir todos os membros do grupo de uma só vez, não importa se ela está na retaguarda ou não, então ela não poderá ficar à vontade. Será difícil decidir até quando ela deverá permanecer na retaguarda, então não acho que haja necessidade de dificultarmos as coisas para nós mesmos. O que a Shelry acabou de dizer é bem razoável para os padrões deste mundo, certo? No entanto, como tenho uma habilidade que me permite ganhar 20 vezes mais experiência do que o normal, preciso mesmo julgá-la pela perspectiva dos níveis. Mesmo que eu colocasse a Miriam na última fila, provavelmente seria apenas por 1 ou 2 dias. Bem, tudo bem. Eu entendo. Só tome cuidado por um tempo, ok? Sim, desço. Só por segurança, talvez seja melhor voltar a equipar a classe alquimista para poder usar revestimento nela. Todas são unânimes em dizer que não deve haver problema em continuar como estávamos até agora. Também não acho que correremos o risco de sermos mortos pelos inimigos com apenas um tiro. Também temos nossas miçangas sacrificiais como medida de segurança adicional. Embora eu esteja evoluindo minha classe cavaleiro agora, talvez seja uma boa ideia adicionar alquimista à lista de minhas classes ativas.
E como a Miriam vai evoluir a classe assassina agora, talvez eu também adicione apostador de volta para ajudá-la. Não, isso não é exagero nenhum. Só quero usar apostador para ver como vai ficar, então está tudo bem. Mudei a classe da Miriam para assassina nível 1, e continuamos caçando no labirinto. Depois de várias batalhas, notei algumas coisas. Talvez seja só eu, mas parece que a Miriam ficou mais fraca. Agora que estávamos enfrentando dois monstros, Roxane e Vesta estavam em pé na frente do resto do grupo, concentrando sua atenção em si mesmas. Essa é uma estratégia muito boa para a nossa formação atual. Roxane é quem continua nos guiando e dando instruções às garotas, então foi realmente muito atencioso da parte dela acomodar Miriam dessa forma. Eu também devo receber parte do crédito por isso, já que decidi declarar abertamente que quero torná-la assassina. Afinal, um pouco de autoelogio nunca matou ninguém. Roxane, obrigado. Não é nada, mestre. Eu só queria agradecer a ela e, depois disso, voltamos a caçar. Nós lutamos contra os monstros mais algumas vezes, e notei que o número de vezes que Miriam conseguiu ativar a petrificação aumentou. Se realmente aconteceu, então está bom. Ou melhor, já está bom, mas pode ficar ainda melhor. Uma das habilidades de assassino é aumento de probabilidade de status anormal. É por isso que, quando você se torna assassino e percebe que, de repente, o número de petrificações que você pode infligir aos inimigos aumentou, pode-se dizer que a habilidade aumento de probabilidade de status anormal funcionou corretamente. Mesmo que você se torne assassino e o número de petrificações não aumente repentinamente, é bem possível que a chance da habilidade aumento de probabilidade de status anormal ser ativada dependa do nível da classe assassina. Embora o nível da classe assassina seja baixo, a chance de habilidade aumento de probabilidade de status anormal ser ativada é pequena, e quando o nível de assassina aumenta, a chance de habilidade aumento de probabilidade de status anormal ser ativada também aumenta. É justamente por isso que Miriam vai continuar usando e aumentando o nível da classe assassina. O nível dela também vai subir em breve. Se o aumento de probabilidade de status anormal realmente depender do nível, então, com o nível mais alto, Miriam deverá conseguir neutralizar os inimigos com petrificação com mais frequência. Estou ansioso para vê-la aumentar o nível. Com Miriam como assassina, lutamos contra o chefe de andar. Batalhas contra chefes também não parecem ser um problema. Bem, em frente ao chefe está Roxane, e Miriam lidará com outros monstros, então não é diferente das nossas batalhas normais. Vou manter em segredo o fato de que fui atacado por um monstro por causa de dar atenção para Miriam. Já que tenho a classe alquimista, eu deveria ter usado revestimento em mim também. Foi ruim pensar que seria inútil se eu não fosse atacado. De qualquer forma, vou me recuperar usando Durandal, então não é como se isso importasse tanto assim. Consegui, desço. Miriam até petrificou os inimigos novamente. Farei o meu melhor para eliminar os monstros, cercar o chefe e derrotá-lo. Não havia problema para Miriam, contanto que ela se juntasse ao cerco do chefe conosco. A batalha contra o chefe não pareceu ser um problema, e eu particularmente não achei que Miriam tivesse problemas depois de mudar para assassina. Devemos fazer do jeito normal de agora em diante? Sim, claro. Não deve haver problema. Sim. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Todas me deram respostas afirmativas. Ao mesmo tempo, a batalha contra o chefe no 31º andar não pôde ser adiada, mesmo com a mudança de classe de Miriam. Um momento de trégua me foi negado. Isso também era impossível? É impossível parar Roxane, então lutamos contra o chefe até a noite. Grelhe a carne e depois faça uma sopa de legumes. Entendido. Shelry e eu vamos conseguir. Parece que Roxane e Shelry vão cozinhar carne e fazer sopa. Hoje só vamos comer carne, então vamos comer carne branca no jantar amanhã. A estratégia de usar o tempo para conseguir carne falhou, mas vou dar comida para Miriam também. Acho que o verão ainda está por vir, então frituras ainda devem ser permitidas. Ah! Sim, desço. Miriam e Vesta, por favor, façam maionese.
Maionese, desço. Sim. Acho que consigo. É difícil fazer maionese sozinho, mas com 2 pessoas não deve ser um problema. Saí do labirinto e fui às compras. Comprei pão, legumes e ovos e fui para casa. Dei carne e legumes para Roxane e Shelly, e ovos e azeite para Miriam e Vesta. Vou preparar o banho em seguida. Não dá para esquecer a diversão que vamos ter lá dentro. Se subir os andares é o prazer da Roxane, então eu terei o meu próprio prazer. Maionese, desço. Certo. Então vamos deixar para amanhã. Quando preparei o banho e voltei para a cozinha, Miriam me entregou maionese. Parece que ela e Vesta fizeram direitinho. Estamos progredindo aqui também. A carne é grelhada com aipo. O cheiro é delicioso. Ah! É o zabuton. Olhando para a carne antes de grelhar, a cor é bem diferente dependendo do tipo. A cor é diferente, ou melhor, é sashimi. Lindo. Os outros 3 tipos não eram assim. Este era o único que continha um lindo marmoreio branco. Este é o zabuton. Como item de drop, parece que não dá para distinguir entre o contrafilé e o zabuton, mas quando você olha o corte, percebe que são bem diferentes. Este marmoreio é zabuton. Você consegue dizer que é zabuton? Bem, nem tanto. Respondi a ela. Não comentei sobre a dificuldade de distinguir na caixa de itens. É branco e um pouco nojento, não é? Não, não. É aí que está o sabor bom. Roxane parece não conhecer marmoreio. É assustador se você não conhece? Eu acho que é um marmoreio lindo. É assim mesmo? É isso mesmo? Até Shelly parecia não saber disso. Vai ficar tudo bem? Neste mundo, dizem que se houver marmoreio, o sabor será pior. Bem, mesmo assim. Zabuton é um drop raro, não um drop premium. Não pode ser ruim. Shelly, você pode me dar um pouco de molho? Sim. Vesta, corte esses vegetais em pedaços pequenos. Entendo. De volta à cozinha, também preparo o molho. Normalmente, basta grelhar a carne com sal e pimenta, mas desta vez, costela desossada, costela triangular desossada, contrafilé e zabuton. É muita quantidade porque vamos compará-las. Haverá partes que ficarão insatisfatórias só de grelhar. Você pode fazer um molho simples adicionando vinho e vegetais picados ao molho que sai da grelha. Não ficará no mesmo nível do molho demi-glace ou do molho chaliapin, mas deve ser o suficiente para realçar o sabor. Eu preparo em um prato separado para que todos possam usar a gosto. O prato principal é apenas carne grelhada, então o jantar foi concluído rapidamente. Com o tempo, os itens assados anteriormente esfriarão. Talvez seja melhor preparar uma chapa de ferro e comer enquanto grelha. Quem sabe fazemos isso na próxima vez? Desta vez, eu a levo para a mesa e comemos a carne. Distribuí a sopa de legumes que Roxane preparou para todos, e assim começou o jantar. Toda a carne estava boa. Este contrafilé é tão bom. Não foi um jantar requintado, porque comemos muita carne. Este zabuton é excepcional. Obrigada por nos deixar comer uma coisa tão deliciosa. Como Roxane disse, o zabuton é macio e tem um sabor ainda melhor que o do contrafilé. Parece que derrete na boca. Mas isso não significa que o contrafilé seja ruim. Estava ótimo. Certamente. Eu entendo que o sabor é diferente, mas todos são deliciosos. Shelly também parece concordar comigo. Delicioso, desço. Costelas triangulares desossadas. Triangular, desço. Costelas triangulares desossadas não são macias, mas têm um sabor rico e carnudo. Será que a Miriam gostou tanto quanto gosta do peixe inteiro? Como não é um peixe, ela pode se esquecer dele em breve. Pensando bem,
Como estávamos num ritmo alucinante, subindo um andar por dia, não tivemos a chance de comer nenhum dos pratos de peixe inteiro, nosso prato principal que costumávamos comer quando celebrávamos a conquista de mais um andar do labirinto. Então há o risco de ela ficar muito insatisfeita com essa reviravolta. Acho incrível poder comer tantas coisas diferentes todos os dias. É realmente aceitável que eu me dê tanto luxo? Bem, parece que não vai sobrar muita coisa, então é só por hoje. O sabor do prato também foi recebido positivamente por Vesta. Até a textura dos pratos muda quando você coloca molhos neles. A textura crocante dos vegetais também é maravilhosa. É delicioso, desço. Eu acho que esse molho também é incrível. Os molhos também são muito populares entre elas. Como resultado, todos nós desfrutamos de um jantar delicioso. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.